Bom dia, pessoal do 8º ano, está começando mais uma aula de Geografia e hoje o conteúdo é de revisão do capítulo 4 do livro de vocês, que é Um Mundo de Países. Hoje nós vamos revisar o conteúdo das aulas passadas. Vamos começar falando sobre a divisão do mundo em países. Como nós sabemos, as terras que estão na superfície do nosso planeta são divididas em vários territórios, governados por estados, países, que têm um poderio, exercem um poderio dentro do seu território. Porém, esses países têm influências nacionais e influências internacionais. Então, eles se relacionam entre si, trocando experiências uns com os outros. Isso nós chamamos também de globalização. Então, os países que possuem o seu poder dentro do seu território nacional, eles se relacionam internacionalmente uns com os outros. Outro tópico importante são os países, estados e territórios. Nós sabemos que o país ele precisa de um estado, precisa de um território para poder ser chamado de país. Então, o país nada mais é do que um território que possui um estado. Um estado que é? O estado não é a divisão política dos estados. O estado é a organização, a forma de organização de um país. Então, cada país tem o seu estado, tem a sua forma de organização, com as suas instituições políticas bem definidas, com a sua forma de organização bem definida. Aqui no Brasil nós temos a forma democrática, o Estado democrático de direito, bem definido, bem organizado. Ou não, mas enfim, nós temos essa forma de organização. Então, para ser um país, precisa ter uma forma de organização, além do território geográfico, do território delimitado por fronteiras. Isso, o território nada mais é do que aquela área da superfície terrestre delimitada por fronteiras, onde determinado país exerce, determinado estado, país exerce o seu poder, o seu poderio. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, exerce um poderio pelaquela área territorial que ele possui. Aqui, pelaquela área territorial que ele possui. Então, essa é a área do Brasil. O Brasil exerce um poder nessa área. Ah, mas ele exerce poder em outros lugares. Exerce sim, porque os países, os estados, eles se relacionam internacionalmente com os outros estados também. Outro tópico é a diferença entre estado e nação. Isso. Nós podemos chamar país de estado? Sim, podemos chamar país de estado. Podemos chamar estado de nação? Não. Por quê? Porque são diferentes. O país é igual a um estado? Sim, o estado brasileiro, o país Brasil. Então, nós podemos falar isso. Mas nós não podemos falar que o Brasil é nação, porque é diferente. O país, nação. Não, a gente tem que falar de nação. Porque a nação são os indivíduos que possuem as características comuns, que vivem ali naquele território, daquele país e que possuem as suas características semelhantes. Então, nós chamamos de nação aquele conjunto de indivíduos que possuem uma cultura parecida, que possuem uma língua parecida, fala a mesma língua, que possui as culturas parecidas. Então, a culinária também é parecida, a musicalidade é parecida. Então, nós temos um país que possui aquela nação de indivíduos que tem características semelhantes entre si. Isso é uma nação. É diferente de estado, porque estados são as organizações, as instituições políticas do país. E a nação são os indivíduos. O poder dos estados nacionais. O que são os estados nacionais? Os estados, eles são as suas organizações do país que exercem o seu poder no território. Isso é um estado nacional. Só que esse estado, ele se relaciona com o internacional, né? Então, ele possui uma influência
tanto nas ideias, quanto na política, quanto na mídia. Então, o Estado ele possui influências internacionais. E isso é levado em conta não só essas ideias, essa cultura, mas para que isso, em que isso vai exercer alguma diferença na vida das pessoas. Então, em que isso vai melhorar a vida das pessoas, em que isso vai exercer, que papel isso vai exercer na vida das pessoas, da nação que está ali naquele país. Então, esse poder, até onde vai o poder do Estado para a vida das pessoas, tanto nacionalmente como também a questão das relações internacionais. Até onde vai o poder estatal na questão de melhorar a vida dos habitantes, de melhorar a vida das pessoas e de ideias. Até onde vai o poder do Estado nessas ideias, nessa mídia. Então, isso tudo é falado no poder dos Estados nacionais. Outra questão é o poder das multinacionais. Nós já vimos que multinacionais, chamadas também de transnacionais, são as empresas que ultrapassam o seu território e vão exercer o poder em outros territórios. Elas possuem uma sede, possuem sedes em outros territórios também, e elas possuem um poder influenciando outros países. Então, as transnacionais exercem que papel num Estado brasileiro, por exemplo? Um papel econômico, um papel empregatício, um papel que gera vínculo com o Estado, vínculo esse que gera um bem-estar para a população. Será que essas multinacionais elas geram um bem-estar para a população? Será que essas multinacionais transnacionais elas estão melhorando a qualidade de vida da população? Sim ou não? Existem pessoas que falam que sim. Sim, porque ela gera empregos, gera uma renda, gera uma estabilidade financeira para algumas pessoas. Então, ela possui um patamar de gerar um emprego para as pessoas e também de fazer a economia do país girar. E outras pessoas dizem que não, porque algumas empresas são que geram poluição para o país e tal, mas tem vários pontos de vista em tudo, minha gente. Outro aspecto do livro de vocês, tópico, é as ONGs. Nós já vimos que as organizações não governamentais, para que essas organizações elas servem? As organizações não governamentais, então elas não são do Estado, elas não são do governo, elas são independentes. Elas são organizações feitas pelas pessoas para ajudar outras pessoas ou ajudar uma causa. Então, elas são boas? Sim, são boas. As ONGs são ONGs que defendem... Tem várias ONGs que defendem o meio ambiente, ONGs que defendem as pessoas que sofreram violência. Então, tem várias ONGs que servem para chegar aonde o Estado não tinha chegado. É isso que as pessoas falam, que as ONGs chegam onde o poder estatal não exerceu seu papel como deveria. Então, dessa forma, como as ONGs elas têm esse poder de estar de dentro da população, de ver a realidade da população de perto, muitas ONGs são financiadas também pelo governo. Elas não são do governo, não pertencem ao governo, porém elas podem receber incentivos financeiros governamentais e também particulares. As pessoas podem investir nas ONGs e devem, porque é algo muito legal de se fazer. O governo também investe bastante nessas ONGs. Bastante assim, investe, né? Enfim, vamos lá. Os países no contexto mundial e suas desigualdades. Nós já vimos que existe uma divisão entre os países. Existem os países desenvolvidos, existem os países
periféricos e os países semiperiféricos. Nós já vimos isso. Então, antigamente era chamado de país de primeiro mundo, país de segundo mundo e país de terceiro mundo. Mas atualmente nós temos essa divisão. Países centrais, que são os desenvolvidos, países semiperiféricos, que são os países emergentes, como o Brasil, que não são nem tão pobres e nem são desenvolvidos, porque possuem algum aspectozinho na sua organização que impede ele de ser um país central, de ser um país desenvolvido. Só que é emergente por quê? Porque as suas taxas, indicadores, eles vão crescendo e continuam crescendo, eles não ficam intactos, eles vão crescendo sempre, então eles se mantêm em crescimento, e isso os coloca como países emergentes. Os países periféricos são aqueles países os mais pobres, são os países com menor desenvolvimento. Os subdesenvolvidos também estão incluídos nos países periféricos. O outro tópico são os organismos internacionais. Os organismos internacionais, como nós já vimos, tem como seu principal organismo a Organização das Nações Unidas. Os organismos internacionais, eles servem para quê? Para manter uma relação entre os países do mundo. Uma relação uma relação estável entre os países. Então, uma relação boa uns com os outros. A ONU é o que o diga, porque a ONU tem essa responsabilidade de manter a paz mundial, de manter a segurança em ordem e tal. Porém, a ONU, ela já foi questionada por conta desse papel de manter a segurança mundial, por conta de ataques do que os Estados Unidos fizeram a países árabes e ataques também que países árabes fizeram aos Estados Unidos, como o ataque das Torres Gêmeas. Mas, enfim, é para isso que eles servem, para manter a segurança, manter a ordem, manter a paz entre os países. Porém, o seu papel atualmente está sendo um pouco questionado por conta desses ataques das últimas décadas. Então, essa foi a nossa aula de revisão de hoje. Não vou passar a atividade de hoje. Quem não entregou o resumo do vídeo, mande. Não vou passar a atividade de hoje. Espero que vocês estudem o capítulo 4 do livro de vocês. Porque dia 17 a gente vai fazer uma atividade avaliativa. Eu vou explicar no grupo. Vou explicar também no PV como é que vai ser essa atividade avaliativa, tá bom? Boa aula, bons estudos.